Muito bem. Vamos para a pergunta 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? A resposta: não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Essa é interessante, né, Gimeli? Aí entra o grande detalhe. Quando ele diz que não, que eu não preciso estar dormindo para meu espírito se afrouxar e sair. Basta entrar num repouso onde meu corpo dê condições para que esses laços afrouxem, aí meu espírito dá uma escapulida. Mas existem pessoas que têm mais facilidade do que outras, que é uma condição do espírito que está naquele corpo, né? Então, um Eurípides Barçanufo, por exemplo. Eurípides Barçanufo, ele se concentrava, entrava naquele relaxamento e ele se desprendia. Chico Xavier não precisava estar dormindo, né? Como ele diz aqui, um simples cochilo já dá para que o espírito se desprenda. Então, é um exercício que, para quem já tem essas condições, fazer. Né? Existem até estudos na projeciologia, né, como é o nome da saída do corpo, e aí as pessoas vão perdendo o medo, porque muitos de nós, às vezes, você está deitado assim, aí você dá aquele... Era o espírito que estava se desprendendo e voltou ao corpo, aí você sofre o abalo, não é? Às vezes você está dormindo e sente como se um peso em você, que o povo chama de pesadelo, que você não pode se mexer. É o espírito que estava voltando e você se aperreou, aí dá uma descarga de adrenalina que dificulta o encaixe do espírito. Aí fica naquela forma. Mas se você tiver calma e deixar acontecer, aquilo passa naturalmente. Mas veja que a gente faz um esforço danado, né? Como se algo estivesse pressionando você, segurando você. Não é nada. Foi você que se assustou quando ia saindo do corpo. Então, existem várias situações. Então, essa projeciologia, essa emancipação do espírito, para quem já tem um bom treino, ele faz em qualquer lugar. Basta ele se aquietar que ele sai com facilidade. Já alguns de nós tem que estar dormindo mesmo, tem que estar zen, né, Djalma? Tem que estar já cochilando, roncando, que é para poder o espírito ir embora, que não aguenta o ronco da gente. Dá boa noite ao nosso amigo Sérgio Murilo, que acabou de chegar aí. Murilo, professor Sérgio. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Alegria Boa noite, professor. É o homem forte da doutrina dos espíritos, viu? É o homem forte da doutrina dos espíritos, viu? Muito bem. Djalma, Homem forte. às vezes não, a grande maioria das vezes, eu acredito que acontece comigo, também acontece com vocês. A gente deita ali, aí começa a pensar para adormecer. A gente não está dormindo, está acordado que está ouvindo a zoada da rua, está ouvindo as pessoas fazendo as coisas dentro de casa. Mas a gente fica num estado mais ou menos intermediário e já dormindo e sem estar dormindo. E a gente começa a ver imagens, pessoas, praia, né? Muita gente vê. Então, isso aí, né, eu acho que também é um estado de desdobramento, não é, Djalma? Sem dúvida. A pergunta ela é interessante. Ele diz assim: para que a alma se emancipe, é preciso o sono completo, o sono profundo? E ele diz: não. Basta um leve torpor que a alma se emancipa. Não é? Então, eu percebo os sentidos, a alma se liberta do corpo. A alma sai do corpo com facilidade. Isso é uma lei. E a doutrina espírita vem nos dizer isso. Fazer uma diferença clara do que eu, que estou no corpo, sou, e o corpo que eu uso para poder estagiar nessa dimensão da matéria pesada, na dimensão material do mundo físico. Essa distinção, apesar de uma unidade, de sermos um,
O corpo físico, o espírito e o espírito. Formamos essa unidade. Mas há uma diferença clara. O corpo cansado repousa, eu, o espírito, me liberto, entro em contato com o mundo espiritual. E aí é uma coisa extraordinária, principalmente para aqueles irmãos que perderam entes queridos. Eu encontrei nisso muito grande, muito apegado ao pai, muito apegado à mãe. Mas com o tempo eu notei que eu não sentia saudade. Meu pai partiu primeiro. Eu era muito apegado a ele. Eu não sentia aquela saudade enorme de papai, não sentia. Até que mais tarde foi me mostrado que a gente se via, a gente se encontrava, a gente batia papo. Está entendendo? Aquela saudade minha, ela estava satisfeita. Não tinha gente, dormia, se encontrava. Está entendendo? E assim, né? E assim a doutrina vem nos dizer isso. Não existe a morte não é uma separação. A morte não tem o poder de separar os que se amam. Ela não tem esse poder. Não é? Então, aquele filho, a filha, a mãe, o pai, ao se deitar, ao dormir. E é interessante o que ele diz aqui, por exemplo, quando o sujeito está debilitado, muito doente, ou tem certa idade, ele tem um relaxamento maior do corpo, né? E aí fica as pessoas, como chamam, no variando, né? O fulano está variando, ou caducando, uma pessoa já idosa, fraquinha, diz, eu estou vendo minha mãe ali, eu estou vendo meu pai. Ele pode estar imaginando, pode, mas pode estar vendo também, né, Djalma? Por conta desse relaxamento, não é? Tem uma história muito interessante com o pastor Billy Graham. Eu tenho um livro que ele conta esse fato. Ele conta que perguntaram a ele sobre experiências de quase morte. Estava muito em voga na época, e perguntaram a ele se ele acreditava nas experiências de quase morte. Ele disse, como não? Eu tenho experiência de quase morte. Minha avó materna, minha avó paterna, estava muito doente no hospital, muito doentinha. Ela estava em coma. E uma certa manhã ela acordou, saiu do coma. E eu estava no quarto. Quando ela saiu do coma, ela olhou assim para um lugar do quarto e disse assim, Bill, é você? Aí ele explica, Bill, eu acho que era Bill, se eu não estiver equivocado. Aí o pastor Billy Graham explica, né? Bill, e que pode ser Bill mesmo, o nome dele talvez tivesse sido uma homenagem ao avô, né? Ele diz assim, né? Ele diz assim, Bill, ela é meu avô paterno, o esposo dela. O quarto se iluminou, ele chegou ao ponto de dizer isso. Ela sorriu, olhando para um lugar do quarto e disse, Bill, é você? Sorrindo, pendeu a cabeça e morreu. Quer dizer, saiu do coma, viu o esposo que vinha buscá-la e ela entrou na dimensão seguinte. Tem alegria maior do que essa? Tem esperança maior do que essa? Você, meu amigo, meu irmão, de outras crenças, Deus é Deus de amor. Ele não, a morte, a dimensão que nos separa do mundo espiritual é fechar o olho. O corpo cansado dormiu, é o torpor do sono, o espírito se liberta. Sai da prisão, porque não deixa de ser uma prisão, não é? E entra na dimensão espiritual, na dimensão da qual um dia todos nós saímos e para a qual todos nós retornaremos, a nos rever, a nos reencontrarmos com os entes queridos. O amor está na base da criação. O amor é o laço, é o vínculo que nos une para sempre. Não existe morte, não existe separação capaz de separar e desunir os filhos de Deus, que somos todos nós. Há uma esperança, como bem escreveu Charles Richer, né, o grande fisiologista, detentor de um prêmio Nobel, se não me falha a memória, pelos idos de 1913, Charles Richer. O último livro dele é A Grande Esperança. Nas suas pesquisas, ele notou que tinha um mundo espiritual. Poderia existir realmente o espírito e a imortalidade que nos aguarda. E essa era uma notícia extraordinária. E o título do livro era A Grande Esperança. Eu me cedi aqui, meu professor.
Muito bem.